Você não sabe o quanto eu caminhei. Bom dia, pessoal, bom dia, um lindo dia para todo mundo. Hoje, falando sobre Eneagrama, mais uma vez, eu vinha num processo aqui de falar sobre os instintos, falamos sobre os 3 instintos, todos os vídeos estão disponíveis na fanpage do Facebook Conexão Eneagrama. Se você perdeu algum, dá para ver lá e fica tranquilo que está tudo lá. E eu estava pensando aqui em falar sobre, né, o último programa eu não estava aqui, eu estava em Portugal, vou falar bastante sobre o Congresso de Eneagrama que eu acabei de voltar, novidades. No final do programa eu vou falar um pouco sobre o que aconteceu lá e alguns insights e coisas que eu quero dividir bastante com vocês. E eu vinha vindo aqui e falei, quer saber de uma coisa? Hoje nós vamos falar sobre o tipo 8. O primeiro tipo da tríade dos instintivos do Eneagrama. No programa passado, a gente falou sobre as tríades. Então, nós temos lá, né, o Eneagrama, ele não é uma ferramenta, não é uma fala que eu trago aqui de autoajuda. O Eneagrama é um instrumento sagrado que vem do Oriente e que fala sobre 9, inicialmente, ele fala sobre 9 estilos de personalidade. O Eneagrama é extremamente curador, né? Nos meus workshops eu falo do Eneagrama e eu faço junto com o Eneagrama e com cada tipo do Eneagrama exercícios sistêmicos, e isso fica de uma forma muito profunda, um trabalho bastante transformador. Então, falar do Eneagrama, pessoal, eu vou falar aqui, eu decidi agora, eu estava falando para vocês que eu vim agora no metrô, e o meu guia interno aqui falou, não, fala de um tipo em cada programa, porque aí você pode falar com mais tranquilidade, pode falar de uma forma mais completa. E o Eneagrama, por ser 9 caminhos que levam ao divino, né, eu digo que são 9 sabores do sagrado, ele vai te servir sempre. Se eu falar do tipo 8, você vai ter alguma coisa do tipo 8. Se eu falar do 9 ou do 1, você sempre vai ter alguma coisa. Mas vai ter um tipo específico que vai bater fundo em você, que ele vai te falar mais alto. E aí existem caminhos de desenvolvimento para cada tipo. E esses caminhos de desenvolvimento, pessoal, são caminhos na mandala que são dinâmicos, são transformadores e são muito curadores. Eu sempre digo para vocês que o que eu falo aqui é o que transformou e o que eu uso para a minha vida. Eu testo na minha vida, obviamente eu tenho coaches, tenho pacientes, eu atendo pessoas há mais de 20 anos e é óbvio que eu vou trazer para vocês aqui o que funciona. Então, uma dica para você se identificar, né, no teu tipo do Eneagrama e, por consequência, ter aí um caminho de desenvolvimento. É quando eu vou falar aqui de um tipo que vai te incomodar, você vai ficar incomodado, vai dar uma coceira, sabe, uma coisa assim, que você vai falar, putz, né, não gostei disso aí. Olha para esse tipo, porque com certeza você vai ter muita coisa dele. Claro que a vida ensina bastante coisa pra gente. Então, pensa assim, ó, quando eu falar sobre características, como é que você era aos 18 anos? Né? Hoje, pode ser que tenha gente que tem 18 anos, que tem 20. Aí você fala, ok, eu vou ser como é que eu sou hoje ou eu não sou. Mas, para quem já tem um pouco mais de experiência, pensa assim, como é que era quando eu tinha 18 anos? Era assim, era diferente, isso vai te dar uma luz de como você descobre, como você identifica melhor o teu tipo. Outra coisa é assim, o Eneagrama é muito legal, pessoal, porque a gente pode ter comportamentos iguais. Lá no fim, é um comportamento muito parecido, mas o motivador, o que está dentro de mim é diferente. E a gente vai falar muito sobre este motivador. E uma outra coisa é assim, se permita conhecer todos os tipos. Eu vou gravar bastante vídeos, vai ter um portal que já essa semana fica pronto, que é o portal Conexão Eneagrama, mas lá na fanpage do Facebook, que é o Facebook do Conexão Eneagrama, você vai ter todos os programas gravados e muito mais material. Não tem desculpa, se você falar, eu quero conhecer o Eneagrama, mas o curso, eu não tenho dinheiro para pagar, ele é caro, vai ter material lá disponível à vontade para vocês, tá bom? Algumas dúvidas sobre o Eneagrama. O tipo muda? Não, não muda. Você nasce com ele, porque você nasce com a tua missão aqui nessa jornada, neste planeta. Então, não é assim, eu nasci ou na infância. Hoje, todos os autores são unânimes em dizer, o tipo nasce.
tá? E ele não vai mudar. Você pode trafegar na mandala, porque você vai ter caminhos de desenvolvimento que muitas vezes você faz, até sem conhecer o Eneagrama, você já faz esses caminhos, porque a mandala é dinâmica, tá? Você não vai ficar parado. É uma judiação quando você descobre o teu tipo do Eneagrama, e aí você fica só nele lá, falando, ai, eu sou tipo 9, que coisa, eu tenho dificuldade para agir, puxa vida, mas eu sinto tanto amor, poxa, e não faz os caminhos e os movimentos que você tem que fazer. O Eneagrama, ele te dá um excelente diagnóstico, é um diagnóstico sagrado, e ele também te dá os caminhos de desenvolvimento. O Eneagrama ajuda no processo terapêutico e de coaching? Mas assim, ajuda e muito. Ajuda e muito. Você pode fazer terapia, é muito legal. Obviamente, tudo é válido. Mas o Eneagrama, na minha opinião e para mim, ele dá um atalho para você de como é que você pode se desenvolver de uma forma mais, um pouco mais direta e objetiva, entendendo. Quando você conhece, entende o teu tipo, quando eu, por exemplo, entendi que eu era uma tipo 4, muita coisa se clareou na minha vida. E eu entendi a forma emocional que eu sou, eu entendi a oscilação emocional do 4, a gente entende. A compreensão é só um primeiro passo, para depois fazer as transformações, certo? Bom, vamos lá. Nós vamos falar hoje do tipo 8, que é um tipo que está lá em cima na mandala do Eneagrama, é um tipo instintivo, é um tipo que tem muita compreensão da realidade, a realidade vem sempre antes das sensações, né? Ele é muito responsável, ele tem compromisso, ele tem ordem, ele tem lealdade. Nós vamos falar sobre um tipo em que o tema central é a raiva, a emoção central é a raiva. Logo, quando ele perde, né? Ele vai perdendo, deixa eu ajeitar aqui, quando ele perde consciência, a gente tem níveis de consciência mais altos e tem momentos em que a vida convida a gente a perder nível de consciência, a cair, baixar mesmo o nosso nível de consciência. E aí o tipo 8, pessoal, como ele tem a emoção central da raiva, ele vai ficar mais impulsivo, ele vai ficar mais reativo, tá? Bom, a gente está falando da tríade dos tipos 8, 9 e 1, tá? No próximo programa eu vou falar do 9, hoje é o dia do 8. E o tipo 8, pessoal, é um tipo intenso. Ele é movido pelo controle, ele é bastante controlador. Ele é um cara, o tipo 8, que ele odeia injustiça. Ele é capaz, às vezes eu atendo muitos tipos 8. Ele é capaz de se meter numa briga que nem é dele. Ele não tem nada a ver com aquilo, às vezes em empresa, tal. Ele está lá discutindo e brigando pela equipe que nem é dele, é do outro líder. Por quê? Ele é um excelente líder, ele é um excelente comandante, ele é assertivo. O tipo 8 tem coragem para enfrentar as coisas. Você fala, tem que fazer alguma coisa. O tipo 8 nem esperou mais, ele já vai lá e fala, tem que fazer agora. Não tem mimimi. Ele é muito concreto, ele é muito pé no chão, ele é transformador. Sabe por quê? Porque ele pega o machado, tipo 8, e ele vai abrindo caminho na floresta que ninguém nunca abriu. Então, tipo 8 para gestão de mudanças é muito legal, porque ele não esmorece, pessoal. Ele tem uma força de ação muito grande, que vem muito da energia da raiva também, né? Eu digo assim, olha, o tipo 8, quando ele chega, você está conversando com alguém, você fala, olha, eu não sei quem chegou, mas alguém chegou. Porque a energia dele é uma energia muito forte, e ela expande assim, ó. Tem tipo 8 me ouvindo aqui no Facebook, né? Tô feliz de ver. A energia dele expande, ele tem uma força. Eu costumo dizer o seguinte, né? Na personalidade, porque a gente sempre vai falar na personalidade, e nós vamos falar na essência, num estado de consciência muito mais alto, que é um caminho que a gente tem que descobrir dentro de nós mesmos. Então, eu tenho uma personalidade, eu tenho um ego, e eu tenho que descobrir o caminho de volta para casa, e não é descobrir, é relembrar, é recordar. Quando a gente nasce, a gente perde consciência, espirala e cai aqui na Terra para essa jornada. E a personalidade do tipo 8 é uma personalidade muito forte. Eu digo assim, ó, tipo 8 quando ele chega, imagina uma armadura, né? Tal, pau,
dando passos assim, sabe aquela armadura, né? Vocês estão me vendo aí de 3 metros de altura, pá, 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 bum! E ele para, você fala, uou, que força é esta? E ele para e fica te olhando, você fala, gente, é muita energia. Aí, lá no meio da armadura, sabe aquelas armaduras medievais assim? Tem uma portinha. Aí você vai lá e fala, mas o que será que tem naquela portinha? Né? Por trás de toda essa personalidade forte, o que será que tem nesta portinha? E tem uma portinha ali, você abre a portinha. E dentro daquela portinha, daquela armadura de 3 metros de altura, aparentemente muito forte, brava, dentro daquela portinha tem uma criança com um sorriso muito inocente, uma criança muito pura, de muita pureza, que é a essência do tipo 8. É essa força, é esse não esmorecer nunca, é essa coragem de fazer, é firme, assertivo, é muito justo, é muito prático. Muitas vezes ele vai falar e vai ser bem assertivo. E lá na essência dele, que é o caminho de volta para casa, ele acessa uma essência de inocência e de pureza. Tanto que, às vezes, frequentemente, as pessoas podem até conseguir enganar o tipo 8, porque às vezes ele é meio ingênuo. Eu chego em empresas assim, né? Eu atendia uma gerente de vendas tipo 8, forte e tal, e aí os vendedores vinham e falavam, olha, não entregou o pedido, não fez isso. Ela levantava, saía brigando com todo mundo, porque todo mundo sabe que o 8 é brigador, né? Ele vai fazer acontecer a coisa. Só que ela não parava para pensar, ela não parava para refletir. E ela saía fazendo, e muitas vezes a história não é bem aquela, né? Não entregou porque teve algum motivo, precisa entender um pouquinho. O tipo 8, pessoal, quando ele espirala para baixo, quando ele perde consciência, quando ele fica bravo, porque ele é movido pela raiva, ele vai ficar mais impulsivo, ele vai ficar mais reativo, ele vai ter muitas vezes uma fala sem filtro. E esta fala sem filtro pode magoar as pessoas. Só que tem uma coisa no tipo 8 que é assim, ele não está lá na tríade dos emocionais. Ele está na tríade dos instintivos. Ele reagiu, passou, acabou, tá tudo bem. Quem vai guardar mágoa, eu vou falar mais para frente, né? E vai guardar mais e vai sentir mais, são os tipos emocionais, que não é agora. A gente vai falar dos tipos 2, 3 e 4. Tipo 8, ele brigou, ele fez, ele falou, passou, tá tudo bem, ele não vai guardar. É que, obviamente, outras pessoas guardam, tá? Mas muitas vezes ele vai falar aquilo e tá tudo certo. É porque ele não percebe, tá? Muitas vezes, quando ele cai em nível de consciência, ele não vai perceber. Bom, o tipo 8, pessoal, ele acredita, né, que ele tem que ser forte o tempo todo. Ele acredita que não... Que mostrar a fragilidade, a vulnerabilidade que todo mundo tem é alguma coisa perigosa. Ele acredita que ele pode ser magoado, ele pode ser enganado, controlado ou rejeitado. Então, ele tem, no fundo, um medo de demonstrar. Ele nega, ele tem uma negação dos momentos em que ele está mais sensível ou mais vulnerável. Eu brinco, eu falo com tanto homem quanto mulher tipo 8, eu digo, olha, você vai chegar em casa hoje e você vai tirar a sua capa de Mulher Maravilha e vai pendurar lá no armário e vai, sei lá, se você tiver alguém, marido, marida, mulher, esposa, filho, cachorro, você vai deitar assim, ó, e vai pedir um carinho muito suave. E vai pedir um pouquinho de afeição e vai se permitir, você pode se permitir demonstrar vulnerabilidade, que você também precisa de ajuda, porque você é muito ajudador, você é muito justiceiro. E não dá para ser o justiceiro o tempo todo, né? Então, o caminho de desenvolvimento, pessoal, do tipo 8, é um caminho de
não falar tão grosso, é de falar de uma forma um pouco mais suave, né? A gente fala, se a gente for falar de energia de masculino e feminino, o tipo 8, ele tem muito do masculino, tanto os homens quanto as mulheres. Então, muitas vezes, o tipo 8 acontece frequentemente de ele começar a falar alto e ele não percebe, ele não se dá conta que ele está falando muito alto. A energia dele é tão grande, a energia de ação dele é tão grande, que ele não se dá conta que ele está falando muito alto. Então, precisa acessar um pouco mais de gentileza, de amabilidade, de ser um pouco mais suave, inclusive no tom de voz, que é um dos pontos que a gente trabalha no coaching com o tipo 8. Eu teria aqui inúmeras histórias para contar para vocês de tipo 8. Né? E lembra que nos últimos programas eu falei bastante sobre instintos, certo? E aí, o tipo 8, se ele for alguém que tem um instinto sexual dominante, ele vai ter mais raiva ainda. Ele vai ser alguém que vai ter muita conexão com o outro, porque o sexual ele precisa de conexão individual, né? Ele precisa do olho no olho. E aí, a raiva do tipo 8 e mais a raiva do instinto sexual dominante vai deixar ele um cara bastante reativo. Ele vai reagir, assim, à velocidade da luz. É muito comum quando o tipo 8 fala assim, Yara, quando eu vi, eu já tinha falado, eu já tinha feito, eu já tinha... já foi. Agora eu tenho que ir lá recolher os cadáveres, sabe? Eu tenho que ir lá para pedir desculpas, enfim, fazer. Porque na hora que sobe aquele repente, ele fala. E aí a fala vai ser uma fala... muito assertiva demais, muitas vezes. O tipo 8, pessoal, ele precisa, na hora que ele sente a raiva, dar um stop. Sabe? Você já brincou de stop? Stop. Estátua. Pensa primeiro antes de reagir. É um tipo muito emocional. Muito, muito, muito. Parece às vezes que ele está lá no meio dos emocionais, mas ele sente, muitas vezes a gente começa a conversar, o tipo 8 acessa um amor, ele tem um coração magnânimo, ele tem um coração gigantesco de vontade de ajudar. Mas quando ele vê injustiça, quando ele vê coisa errada, quando ele vê coisas que ele não concorda, ele acaba ficando com muita raiva, né? Aí ele vai para um extremo, como eu falei, de reagir, de ser impulsivo e muitas vezes de ser mais explosivo. Principalmente se for um tipo 8, que é o tipo sexual dominante. Ele vai ter a tendência, frequentemente, a ser mais bravo. Tá? O tipo 8, que é um social dominante, pessoal, o nome já está falando. Olha lá na fanpage do Conexão Enneagrama, que tem 3 vídeos, cada um falando lá dos instintos. O que é um social, o que é um sexual, o que é uma autopreservação. Tem material lá, tá? O tipo 8 social é assim, ó. Ele fala, ó, aqui estão meus pintinhos, ninguém mexe no meu galinheiro, eu quero proteger todo mundo. E se mexer no galinheiro dele, ele fica bem bravo. E é assim, o tipo 8, às vezes, ele tem um pensamento de que se a pessoa não concorda com ele é porque está contra ele, principalmente os tipos sociais. E aí ele vai ficar um pouco bravo, né? Mas, de novo, é um tipo de um coração gigantesco, é um tipo, é assim, ó, missão dada, missão cumprida. É difícil um tipo 8 falar assim, não consegui fazer. Olha, é bem difícil, só se estiver doente. Tá? Um tipo 8, autopreservação, ele vai ter uma energia um pouquinho mais contida, ele vai se preservar mais, né? Lembra que o autopreservação, ele vai ser um pouquinho mais introspectivo, lá no instinto, ele vai ser alguém que vai se preservar um pouco mais e não vai se expor tanto. Tá? Então, ele vai ter uma energia, a energia dele continua forte, tá, pessoal? É nítido, mas ele vai ter uma energia um pouquinho mais pra frente.
para dentro, aliás. Quando a gente fala do tipo sexual dominante, ele é aquele... Quando ele fica bravo, aquilo tende a aparecer mais, a energia dele espalha. Eu brinco que precisa guardar um pouquinho a energia, porque senão ele tem tanta, que ele vai e solta. E a tendência, às vezes, é que as pessoas fiquem com medo dele. Então, pessoal, tipo 8... Acessa teu lado feminino, isso é muito sério. Todo mundo tem um trabalho de masculino e feminino para poder equilibrar dentro de si. Não existe, tá? Pode ser um trabalho energético de masculino e feminino, pode ser um trabalho relacionado à mãe e pai e ao que aconteceu na tua infância, mas... a gente vai falar do tipo 8 sempre acessando um pouco mais da energia de conciliação, do feminino, de uma fala que seja uma fala um pouco mais doce, mais sutil. O tipo 8, quando ele aprende a ser mais sutil e a ler nas entrelinhas, né, tudo aquilo que ele consegue com o coração, quando ele começa a liderar e a abrir o coração e acessar mais um lado feminino, ele vai ficar muito legal, tá? E isso é um pouco do lindíssimo tipo 8. Eu não sou uma tipo 8, mas eu me identifico muito com esse tipo. É um tipo muito forte, muito assertivo, fazedor. Ele realiza, ele bota a mão na massa, ele não tem medo e ele não tem preguiça. O único problema é que, às vezes, também, o tipo 8 não sabe parar. Ele não sabe parar e assistir um programa na televisão. Muitos tipos 8 me relatam que eles sentem, quando eles não estão fazendo nada, eles sentem culpa. Eles falam, Yara, quando eu não estou fazendo nada na minha casa, eu fico até com culpa, porque eu preciso estar sempre fazendo alguma coisa. Recolha a tua energia, tipo 8. Pensa antes de falar. Acessa o teu coração, que já é acessado, tá? E é isso aí. Eu vou gravar um vídeo do tipo 8 que também vai ficar disponível lá na fanpage. Bom, pessoal, é o seguinte. Eu estive em Portugal agora, participei do Congresso Europeu de Eneagrama, fiz uma palestra sobre o Eneagrama e as novas constelações sistêmicas. Agora, dias 17, 18 e 19, eu vou estar em Pelotas com o querido Joares, que é um tipo 8 sexual, e nós vamos fazer um trabalho lá de 3 dias com o Eneagrama, constelando com as novas constelações, trabalhando o instinto e tudo mais. E eu ouvi uma coisa nesse congresso, trouxe muitas novidades que eu vou postar depois, de um professor que eu admiro bastante. Claro, a gente concorda em algumas coisas e em outras não, mas esse professor disse só uma frase, e foi uma frase muito simples e ao mesmo tempo complexa, como é o estilo dele, em que ele diz assim: é tempo de coragem. É tempo de coragem. É tempo de a gente criticar menos e agir mais. É tempo de tipo 8. Por isso que eu acho que eu trouxe o tipo 8 hoje aqui como o primeiro tipo da tríade dos instintivos, da tríade da raiva. É tempo de a gente parar de se esconder atrás do Facebook criticando todo mundo e agir. E agir em relação à fome que a gente vê no mundo, e agir em relação a tanta gente que eu vejo, eu moro perto do metrô, que eu vejo que dorme na rua e que não tem a menor condição, a menor perspectiva de ter uma vida decente. É tempo de a gente agir. O recado que eu quero deixar para vocês aqui é tempo de coragem. Eu ouço muito, tem gente que fala assim, eu não dou dinheiro para o pobre porque ele vai comprar bebida ou ele vai comprar droga. É duro, né? É duro. É duro. É tempo de coragem. Eu vou falar em francês para você. Tirez le bondet de cadere. É tempo de fazer, principalmente por quem tem fome. R$1 que você dê. Se cada pessoa desse universo der R$1 para alguém, a gente já vai estar fazendo muito. Um beijo, semana que vem tem programa extra sábado às 13 horas comigo aqui. Eu vou falar das emoções primárias. Assiste que vai estar imperdível sábado às 13 horas. A importância das emoções primárias para o nosso desenvolvimento na vida. Assiste que vai estar legal. Quarta-feira que vem tem tipo 9. Beijo, linda semana para vocês. Fiquem com Deus.